Primeira coisa, vamos discutir de verdade o que é perfeccionismo? Sim, vamos. Eu dei uma estudada para trazer Ai, que linda. esse assunto aqui, tá? Então, primeiro, os psicólogos definem perfeccionismo como uma necessidade de estabelecer padrões elevados e rígidos para si mesmo. O que pode ser uma característica muito boa, principalmente para quem é empresário, para quem empreende, Sim. dependendo de qual viés que a pessoa leva. Então, pessoas que são perfeccionistas têm algumas características da personalidade que são muito interessantes. Tipo, é uma pessoa observadora, meticulosa, detalhista. E isso tudo é muito bom para a pessoa ter resultado mais rápido. Quando que o perfeccionismo ele se torna um problema? O perfeccionismo ele se torna um problema quando a pessoa é ficcionada com a perfeição. Ela busca a perfeição o tempo inteiro e ela estabelece um padrão que é inatingível, uma coisa muito surreal. E aí, nesse caso, gera tudo que a gente já sabe do perfeccionismo, que é efeito colateral. Então, a procrastinação é um efeito colateral do perfeccionismo ruim. A procrastinação, a gente precisa enxergar o perfeccionismo assim, para saber se ele é bom ou se ele é ruim, é como se ele se abrisse em duas vertentes. A primeira vertente é quando a sua mente te faz ser perfeccionista para evitar o fracasso. E aí pode vir até o sabotador do hipervigilante, muito alto. Tipo assim, é evitar o fracasso a qualquer custo. E isso mostra uma grande dificuldade de lidar com o erro. Agora, o viés bom é quando você usa isso a favor do seu crescimento. Então, o pensamento é, eu quero crescer e evoluir. Então, quando o pensamento que tem por trás é um pensamento de crescer e evoluir, é legal. Agora, quando o pensamento é para evitar o fracasso, aí já não é legal. Porque quando é para evitar o fracasso, é aí que vem a procrastinação. É aí que vem aquelas coisas todas que a gente já sabe. E aí a gente precisa entender a diferença entre perfeccionismo bom e ruim. Que basicamente o perfeccionismo bom é a busca pela excelência. Então, é você buscar o seu melhor com o que você tem agora. E não buscar o melhor. Mas calma, que isso pode gerar uma... Tipo, mas eu não posso buscar o melhor? Você pode buscar o melhor. É muito bom a gente ter as referências externas do que é bom. Tipo assim, eu vivo no mundo. E aí eu vejo as pessoas, vejo os resultados que as pessoas estão alcançando. Dependendo, tipo, tá na mesa certa, é conviver com pessoas que estão quebrando barreira o tempo inteiro, construindo coisas que você fala, caramba, isso... Então, é muito bom isso, você ter as referências. Mas quando você senta sua bundinha na cadeira para fazer, você tem que focar a mente pra qual que é o meu melhor agora. Por isso aquela sua fala que eu acho maravilhosa. O seu melhor é em X tempo. E por isso a data, ela ajuda muito. Por quê? Se você passa muito daquilo, aí tá caindo pro perfeccionismo que vai te prejudicar. E ao invés de fazer crescer, ele vai te paralisar. E aí aquelas pessoas que nunca conseguem construir algo grande, porque elas querem tanto, tipo, é aquele apreço tão grande pra nada dar errado, que ela acaba destruindo o castelinho. Então ela começa, constrói um pouquinho, aí destrói, faz tudo de novo. E aí o negócio não dá tempo de evoluir e de crescer. Quando eu entendi isso, pra mim foi a coisa mais maravilhosa. Agora, por que a gente faz isso, Mariane? Por que a nossa mente, às vezes, leva a gente pra evitar o fracasso? E é uma coisa muito louca. Ontem eu tava falando sobre a pirâmide de Maslow, necessidades humanas. E a estima é o 4º nível da pirâmide. A gente precisa de reconhecimento, de valorização. Todo ser humano quer isso. Isso é normal. O ruim é quando a gente precisa disso pra fazer as coisas. Tipo assim, me paraliso se eu não tiver isso. É quando eu dependo. Aí é uma merda. Quando eu dependo disso, é uma merda. Agora, a busca é normal. E onde que tá esse negócio do evitar o fracasso a qualquer custo? É uma ferida emocional, que é uma ferida da rejeição. Quando essa ferida tá aberta, quando a gente tem alguma questão com rejeição com uma ferida aberta, ou seja, algo que... Ferida aberta não é um machucado aberto, que dói? Qualquer coisa que encostar vai te machucar. E de onde vem essa ferida da rejeição? Tem um estudo que é muito citado, principalmente para quem fala coisas relacionadas à comunicação. Foi um estudo realizado com mais de 3.000 ingleses e foi publicado por um jornal britânico, chama Sunday Times, em 2015. E ele revelou que o medo mais temido das pessoas é o medo de falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público do que ficar sem dinheiro. Sério? Aí é 22%, é o segundo maior medo. E depois o medo de morrer, que é 19%. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer.
Então, por isso que os nossos alunos têm tanto medo de fazer live, a exposição, isso é difícil, é uma barreira. Sim. E de onde isso vem? Da ferida de rejeição. Porque, no fundo, todo ser humano quer se sentir amado, valorizado, e ele busca isso no outro. Quando a gente não aprende a se dar isso, a gente se paralisa. E como que a gente trabalha com essa ferida da rejeição? Aí você tem que ir pro Madrepérola, né? Poxa, linda, eu te dei aqui, ó, o saque pra você fazer o... Tá, mas eu vou falar sobre isso, né? Dentro do Rica Day, uma das partes que a gente trabalha, tipo assim, na parte da tarde, quando já tá quase chegando no final do dia, a gente faz um levantamento para identificar todas as feridas, porque não é só a ferida da rejeição. Tem crítica e humilhação, ferida do abandono, enfim. Isso tudo tem a ver com a nossa história de vida, principalmente na primeira e na segunda infância, porque a criança ela não sabe lidar com as emoções dela, ela não tem o córtex pré-frontal formado, então ela não racionaliza. Tudo é como ela sente. Isso é individual. Então, não tem nada a ver. Às vezes, por exemplo, eu tenho aluno do Madrepérola que tem a vida família doriana, toda perfeita. Eu nem sei porque ela entrou pro Madrepérola. Eu falei assim, nossa, meu pitch foi bom mesmo, porque ela entrou, ela gostou da ideia. E depois que ela passou pelo processo, ela foi e falou comigo, falou, Marcela, eu estou muito impactada, porque existiam coisas que estavam me paralisando. Mentira, ela entrou porque ela estava insatisfeita com a paralisação dela no trabalho. Inclusive, uma aluna Smart, que tá com um bloqueio com venda surreal, e ela não conseguia aplicar as coisas que você ensinava pra ela. E tipo assim, ela não conseguia colocar o Smart em prática, e ela sabia que aquilo lá é uma mina pra ela construir o sonho dela, só que ela não conseguia colocar em prática. E aí ela descobriu de onde vinha esse bloqueio dela com vendas. E aí ela descobriu que na infância dela, na real, ela tinha sido uma puta vendedora. Mas a associação que ela estava fazendo com vendas, de alguma forma estava impedindo ela. E aí agora ela começou a colocar um módulo lá maravilhoso de captação de clientes em prática, linda. Ou seja, daqui a pouco ela é o quê? Nosso case de 10 mil. Sim. Então, assim, isso tem muito a ver com a nossa história. E mesmo que sua história, que seus pais sejam lindos, maravilhosos e tudo, pode ter alguma ferida aberta. Então a gente identifica isso no Rica Day. Eu ajudo as pessoas a entenderem e lá a gente trabalha. Tipo, o que você tem que... Porque assim, ó, pra curar uma ferida, você tem que entrar em contato com as caquinhas que você jogou pra debaixo do tapete. Então tem que ter disposição pra fazer isso. Mas depois disso, uma vez que você identificou, tem que ter mudança de padrão. Então não adianta nada você ir lá, trabalhar as coisas e não mudar o seu padrão. Você tem que identificar, entender de onde isso vem, quebrar aquele padrão e fazer de forma diferente para você ter um resultado diferente. Então, basicamente é isso. Ok, como que quebra? Marcela, eu tô me identificando. Meu Deus, eu tenho essa ferida da rejeição. Meu amor, você tem que aprender a fazer as coisas sem ganhar biscoito em troca. Basicamente é isso. É sentar a bunda na cadeira e trabalhar com autodisciplina. Ser uma pessoa disciplinada, focar no processo e entender que isso é um investimento para o seu crescimento. Então, assim, a grosso modo, é isso. Agora, pode ser que você tenha dificuldade de fazer isso se você não sabe a causa. E é importante você... Por isso que é uma dupla, né? Tipo, eu curo a minha ferida e eu trabalho a mudança de comportamento. Agora, uma crença ou um comportamento indesejado, como que ele é alterado? Consistência no sentido contrário, fazer o que precisa ser feito. Tipo, no final das contas, você vai precisar fazer o que precisa ser feito. Só que às vezes você precisa entrar em contato com algumas coisas para você conseguir fazer isso, senão você vai ficar travada para sempre e com dificuldade de sair do lugar. Então essa parada do perfeccionismo, ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Quando a gente tá caindo muito nessa questão de tipo, não posso fracassar, tenho muito medo de errar, não sabe lidar com os próprios erros, não sabe lidar com os erros dos outros, tem dificuldade de conviver em grupo. E aí é ladeira abaixo, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Sabe o que tu tava falando? Eu tava pensando aqui numa coisa, né? Tem gente que às vezes fala assim, ai, eu acho que eu tô vendo que eu não nasci pra empreender. Empreender... Tipo assim, eu tô vendo que eu não gosto de Instagram, que eu não gosto da exposição, que eu não gosto disso e tal. Só que a pessoa que ela é perfeccionista, pelo que eu entendo, ela é perfeccionista em todas as outras áreas da vida, né? Então, tipo assim, empreender ou não... Qualquer lugar ela vai... Se ela não lidar com isso, ela então, vai... tipo, no emprego, vamos supor que ela vá trabalhar num restaurante e tem outras nutricionistas. Ela também vai se comparar com as outras nutricionistas, ela também vai ter esses medos de falar com a equipe, falar em público. Enfim, eu entendo que, tipo, ela vai ser dessa mesma forma em todo qualquer lugar. Se a pessoa não enfrentar a causa do problema dela e, tipo, ter a coragem pra lidar com a causa raiz e não ficar só, tipo, pulando de galho em galho sem construir nada, porque esse é o pior de todos. Sim. Ela vai ficar lidando com essa sensação de fracasso eterna. E isso vai causando, né, diminuindo a autoeficácia. Que é a mesma coisa que acontece com o paciente. Tipo assim, ele tem um padrão lá todo errado.
Aí de vez em quando ele vai fazer a dieta da moda, da blogueira, da não sei o que, e tem resultado. Aí ele não consegue ser consistente nisso. Aí ele começa tudo novo, de novo. E aí, a cada vez que ele faz esse ciclo vicioso do mal, ele manda uma mensagem pro cérebro dele que ele não é capaz de fazer aquilo. E aí ele fortalece essas crenças em relação à capacidade dele. E quanto mais ele fortalece essa via neural, mais ela vai ser ativada. E menos ele consegue pensar de um jeito diferente e, consequentemente, executar de um jeito diferente. Então é tipo um ciclo vicioso. E é vício real. Tipo assim, o caminho neural para isso aqui acontecer é a mesma coisa que uma pessoa viciada em droga. Então existe vício emocional também. E a gente precisa identificar quais são e quebrar pra gente fazer de um jeito diferente.